Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje, nesse vídeo de análise, eu queria falar para vocês um pouco desse aerógrafo que eu estou trabalhando com ele já faz quase um ano. Como eu disse a vocês, esse aqui é o meu terceiro aerógrafo e até agora é o melhor aerógrafo que eu estou usando, certo? Então, vamos lá. Ele tá assim, esse aqui é o aerógrafo. Esse aqui é um aerógrafo Wonder de 13 peças. E eu deixo ele assim, deixa eu tirar, porque ele é... Como eu já falei algumas vezes, eu tenho aquele problemazinho motor. Então, isso daqui ajuda a diminuir a pressão nele. E isso daqui também, essa haste extra, é para colocar isso daqui. Então esse é o nosso aerógrafo Wonder de 13 peças. Aí vem a primeira pergunta que a gente vai fazer. Ou se todo mundo se faz. Roberto, vale a pena comprar esse aerógrafo da Wonder? Certo? Vale a pena? Esse aerógrafo da Wonder é um aerógrafo chinês normal. Droga, fechei ele, eu precisava dele aberto. Esse é um aerógrafo chinês, ele é frágil? Vamos lá. Primeira coisa, vale a pena comprar este aerógrafo da Wonder? Depende de quanto dinheiro você tem. Eu posso dizer a você com toda certeza. Se você não tem nenhum dinheiro é forçar demais. Mas se você tá com aquela reservazinha de grana baixa, vale a pena você comprar um aerógrafo da Wonder. Na verdade, o seu primeiro aerógrafo, ele sempre vai ser aquele aerógrafo que vai vir com um compressor. Deixa eu pegar o meu compressor aqui. Que ele vai vir com um compressorzinho desse. Ele vai vir com um compressor. Normalmente ele vai vir com esse compressor aqui pequeno, certo? E ele sempre vem com um aerógrafo pequenininho. Esse aqui é o meu primeiro aerógrafo, que eu já falei a vocês e já mostrei algumas vezes. Esse vai ser normalmente o seu primeiro aerógrafo. Às vezes, os seus aerógrafos, vocês vão quebrar, principalmente porque você não sabe trabalhar com a ferramenta. E é a coisa que eu falo, você tem que aprender a usar a ferramenta que você tem. Esse aerógrafo aqui, eu comprei ele, certo? E veio com o meu compressor. E ele é um aerógrafo, quando ele veio ele era 0.4. Agora ele tá com um bico 0.2, certo? Que eu gosto de fazer uns traços... não é uns traços finos que eu não pego, mas eu gosto de fazer algumas coisas mais detalhistas com ele. Aí por isso que eu botei o bico 0.2 e a agulha. Mas esse aerógrafo, eu quebrei ele pela inexperiência que eu tinha com ele. Quando eu fui fazer a limpeza, eu acabei quebrando ele, amassando a agulha e rasgando o bico. Porque eu rasguei o bico desse aerógrafo. Meu segundo aerógrafo foi um chinês parecido com esse, mas ele foi da One Tools, que eu acabei, depois de mais ou menos 10 dias, ele quebrou e eu tô usando ele para canibalizar peças para outras coisas. Por sinal, esse aerógrafozinho aqui, ele não veio com a válvula de ar. E eu peguei a válvula de ar do meu da One Tools para ele. Mas voltando. Esse é o meu terceiro aerógrafo.
Quando eu comprei o aerógrafo da OneTools, que ele quebrou, tudo bem, eu paguei R$ 50 nele. Mas ele quebrou com 10 dias. Eu disse, tudo bem, vou deixar de ser pirangueiro e vou comprar esse daqui. E eu comprei esse aerógrafo e na época ele foi R$ 160. Não, R$ 133, acho eu. Mais ou menos esse valor. Eu tenho que dizer que ele é um bom aerógrafo. Se você ainda está aprendendo a usar aerógrafo, eu recomendo usar ele. Vamos falar dos pontos bons desse aerógrafo. Primeiro, a quantidade de coisa que vem nele. Ele vem com 13 peças, onde ele vem com um aerógrafo, um cabo, uma mangueira de 1/8, 3 agulhas, 3 bicos, certo? Uma agulha para 1/16, se eu não me engano é essa. 2 espigões, duas entradas, 2 espigões para mangueira de silicone. E essa chavezinha para trabalhar no bico que não serve para ele. Isso aqui é inútil porque o bico dele é totalmente diferente. Eu vou mostrar isso a vocês. E uma pipeta. Então essas são as 13 peças. Qual é a vantagem dessas 13 peças? Principal coisa. Quando eu quebrei esse meu aerógrafo, eu precisei de peças de reposição. No entanto, eu não sabia se peças de um Steyr serviria para ele, uma agulha de um Steyr serviria para ele. Então, eu entrei em contato com a Wonder e a Wonder me passou o orçamento e me vendeu as peças que eu precisava para ele. E, por sinal, eu tinha comprado até algumas peças extras para deixar guardada. E ele ainda estava... Depois que eu comprei a peça, ele ainda continuou... Como é que se diz? Soltando o ar. Depois, abrindo ele, foi que eu percebi que eu tinha rasgado o bico. Então, assim... Essas peças de reposição... A coisa que são importantes. Porque o que é que você vai mais fazer aqui? Você vai entortar a agulha e provavelmente quebrar o bico. Ou, se você for um estúpido como eu fui, você rasga o bico do aerógrafo. Então, se você precisar de peça de reposição e essa peça de reposição for bico ou agulha, você já faz a troca. Você tem essa oportunidade de fazer cagada até 2 vezes que ele troca. Segundo ponto bom dele, o preço. Esse aerógrafo, ele, na época, como eu disse, eu devo ter pago uns R$ 133. Hoje ele tá 160, mais ou menos. Mas comparado com um Steyr, um Impel, um Antus, R$ 160, que só vem o aerógrafo, a chave e, se eu não, uma pipeta e a entrada de mangueira espigão. Basicamente ele vem como ele tá aqui, certo? Os R$ 160 vale muito a pena, porque você já vem com ele completo. É claro, se você comprou um desse, com certeza mangueira, você não vai precisar de novo, mas é sempre bom ter uma reserva. Então, assim, o preço dele também é muito bom. E vem o ponto principal que me faz recomendar os aerógrafos da Wonder para todo mundo. Ele é um aerógrafo muito robusto. Como eu disse algumas vezes, eu digo que esse aerógrafo ele é até anti-noob. Por quê? Por causa disso daqui que eu vou mostrar a vocês. Preciso de uma chavezinha. Aqui está o bico.
A estrutura dele é quase a mesma dos outros. No entanto, o bico ele é diferente. Certo? Os bicos do Steula, o Antus e o Impel, o bico dele ele fica rosqueado aqui dentro. Ele tem uma peça onde você vai rosquear ela e ela vai ficar aqui dentro. Os bicos da Wonder, eles são bicos de encaixe. Ou seja, eu não tenho uma rosca aqui para colocar e tirar. Eu tenho apenas ele aqui, eu encaixo ele e coloco. Ou seja, eu não vou ter nenhuma peça aqui para apertar, girar, que eu possa quebrá-lo. Então, isso para mim já faz dizer que esse é um excelente aerógrafo para iniciantes. Por isso que eu digo que ele é um aerógrafo anti-noob. Porque quem já viu vídeos na internet dos aerógrafos da Steula, da Antus, certo? Eles têm um bico bem pequenininho, onde você vai... ele mesmo diz, não tira esse bico. Se você forçar esse mais de bico, se quebra. Esse bico é muito sensível. E realmente é. Esse daqui, você não tem muito problema com fazer para trabalhar com isso. E essa robustez dele faz ele ser excelente para um novato. Eu só preciso desatarrachar esta parte. Eu não preciso de rosquear o bico, tendo a possibilidade de estragar a minha ferramenta. Certo. Vamos agora para os pontos ruins. E eu tenho que dizer que os pontos ruins dele são horríveis. Problemas bastante sérios. Como eu mesmo disse, a Wonder, ela vende as peças para você. Você vai conseguir pegar todas as peças que você quiser na própria Wonder. Infelizmente, a Wonder não tem nenhum parceiro que venda peças de reposição para ele. Isso para mim é um ponto ruim. A Steula tem lojas que vendem peças de reposição, lojas parceiras que vendem peças de reposição para o aerógrafo dela. A GAT tem uma loja com peças de reposição para vender coisas para ela. A Toral Comércio hoje em dia é a revendedora de peças da GAT, certo? Você pode comprar diretamente a GAT, mas se você quiser comprar por uma loja revendedora, a própria Toral Comércio vende. Então, a Steula tem lojas parceiras para vender as peças de reposição para ele. Até hoje em dia, se eu quiser comprar peças de reposição para um Patch Talon, eu tenho a VK Shop. Ela não é uma loja parceira, mas ela tem peças de reposição. São meio carinhas, mas mesmo assim tem. O problema é, eu não tenho nenhuma loja parceira da Wonder para comprar peças de reposição. Eu tenho que comprar diretamente com a Wonder. E isto é um problema por quê? Porque a Wonder demora muito para responder você. E quando eu falo demora muito mesmo. Quando eu pedi as peças de reposição que eu queria, eu entrei em contato, eles me demoraram quase uma semana para responder, eu respondi de volta, foi foi uma semana de novo, para ele responder de novo de volta para mim, me mandar a coisa, depois eu fazer o pagamento, eles demorarem uma semana para me confirmar, mais ou menos isso, e me mandar. Ou seja, as peças que eu estava precisando demoraram quase um mês para chegar. E isso é um problema. Eu acho
isso um problema bastante sério. Você não tem um revendedor autorizado para trabalhar com a manutenção desse aerógrafo. Eu tenho que entrar em contato direto com a fornecedora para ela me fornecer as peças. O bom é que as peças são, ou no caso foram baratas, não sei como está hoje, mas foram até relativamente baratas. Segundo problema, e esse problema é inadmissível. Eu tenho que dizer que se isso foi proposital, certo? É um erro. Se não foi proposital, é um erro ainda maior. Os dois aerógrafos, o terceiro aerógrafo não, que eu tenho o terceiro da Wonder, que ele é de pistola, que vocês viram mesmo eu usar, e eu quebrei ele mexendo nele. Mas aí o caso é totalmente diferente. Mas esses dois aerógrafos eu comprei e eles vieram com problemas. Esse daqui, quando eu comprei, o gatilho veio quebrado. O gatilho veio com duas peças separadas que eu não podia encaixar. E isso é um absurdo. Certo? É um absurdo. Como eu tinha um gatilho extra, então eu peguei, certo? Eu peguei e troquei. Eu queria usar logo ele, queria trabalhar logo com o aerógrafo, então eu não me preocupei em mandar de volta para o lugar que eu comprei, na Shopee, pedir reembolso, fazer, não, eu tenho aqui o gatilho, vou trocar logo, quero usar. Troquei e usei e acabou. Tá funcionando perfeitamente até agora. Deu alguns probleminhas aqui e ali, mas isso é muito mais aqueles problemas que uma manutenção de limpeza resolve. O outro problema que eu tive, aí eu vou dizer, se foi dessa forma, era um problema. Se foi proposital, já é um problema. Se não foi, o problema é maior. Esse meu aerógrafo, ele sempre disse que era de dupla ação. E vocês vão ver eu falando lá na frente, em alguns vídeos meus antigos, que eu dizia que esse aerógrafo, apesar de ser dupla ação, ele trabalhava com uma ação simples. Por quê? Porque ele passava o ar direto, ele ficava jogando o ar enquanto o meu compressor estava ligado e eu apertava apenas para soltar tinta, que ele soltava tinta na mesma quantidade o tempo todo. Só que depois eu fui descobrir que o aerógrafo ele não veio com a válvula que dá a duplação. Ele não veio com a válvula que faz eu apertar e puxar o gatilho para ele soltar. Ele não veio. Ele simplesmente não veio. Certo? Eu só puxava o gatilho para soltar a tinta. Ele jogava a tinta direto. Então foram dois aerógrafos da Wonder que ele veio com problemas bastante sérios. Esse daqui, o problema não foi nem tão sério porque eu pensei que era dele. Então eu usei ele por bastante tempo até eu quebrar ele por erros na manutenção. Este daqui não. Esse daqui ele veio com o gatilho quebrado. E isso é um absurdo na minha opinião. Certo? Um ponto contra. Se isso acontecer mais de uma vez, a marca fica sendo mal vista. Se você conserta esse problema como eu consertei, esse aerógrafo é maravilhoso. Nota. Vamos colocar esse ponto. Maravilhoso para um aerógrafo chinês que me custou R$130. Certo? Pela quantidade de peças que ele vem, pelas peças de reposição que eu posso usar, ele vale muito a pena. E vocês já ouviram dizer várias e várias vezes que os meus aerógrafos favoritos são os aerógrafos da Wonder. Por quê? Porque eu já testei alguns OneTools, certo? Um OneTools, ele me deu errado. Comprei
Isso só me reforça mais a questão de eu gostar disso. Eu comprei um Pescher, que vocês mesmos viram, me custou R$ 400. Em um mês ele deu problema. E o Pescher é uma marca boa. Depois você tem que ver o que é o problema dele. E assim, ele tá me quebrando todo o galho. Atualmente eu tô colocando ele numa configuração de 0.3, um bico 0.3. Eu tô achando um pouquinho melhor trabalhar com ele. Mas assim, por causa, tô achando um pouquinho melhor trabalhar com ele com 0.3 por causa que eu tô usando tinta à base d'água. 0.5 expele muita tinta que não vai dar certo pra mim. Assim, já disse isso várias vezes e eu vou repetir. Não ganho nada da Wonder para fazer isso. Não sou ninguém muito importante para Wonder. Sou apenas um, vamos dizer, consumidor como qualquer outro. Mas eu tenho que dizer o ponto bom e o ponto ruim desses aerógrafos da Wonder. E eu realmente, se você tá com grana curta, eu recomendo você comprar este aerógrafo da Wonder. No entanto, eu aviso com antecedência que é bom você prestar atenção, porque ele pode vir com problemas. Os meus 2 aerógrafos, eles vieram com problemas, certo? Esse daqui ele veio com problemas bastante sérios, mas foi facilmente resolvido porque eu tinha peças sobrando. Às vezes, o aerógrafo ele vai vir com o gatilho muito pesado. Então você vai tirar a culatra. Deixa eu fazer nesse daqui. Nesse outro, que eu não vou tirar essa parte de baixo. Então, você vai tirar a culatra. Erro meu. Tirar a trava de gatilho e você vai girar aqui essa rosca, esse parafuso aqui. Não é um parafuso. Aí você vai girar a culatra para diminuir a tensão na mola, certo? Então, pode ser que ele venha assim, com a mola muito dura, mas é só você dar uma ajeitada. Hoje em dia, ele veio bastante duro no começo. Hoje, o gatilho um pouquinho mais duro, para mim é melhor, certo? Então, eu deixo a mola levemente tensionada, porque eu preciso dela assim. E durante as minhas manutenções eu também pego uma gotinha de óleo de máquina de costura e jogo aqui dentro, e pego uma outra gota e jogo aqui dentro do meio da culatra, na rosca, para ele ficar mais macio. Então, hoje em dia o aerógrafo é muito, muito confortável. Bem, pessoal, essa é a minha opinião sobre esse aerógrafo da Wonder, que atualmente ele é o meu melhor aerógrafo, é o aerógrafo que aguenta mais rojão, que eu consigo trabalhar melhor. E se você tá de grana curta, eu recomendo você comprar ele. Mas se você já tá com uma grana um pouquinho maior, eu sempre vou dizer, dê valor a comprar um aerógrafo de uma qualidade melhor. Não aerógrafos chineses como um Steula. Não que o Steula seja ruim. Eu acho, por sinal, ele é um aerógrafo excelente para todo mundo que for comprar pelo preço, certo? Porque a Steula troca as vedações de Teflon dele por umas vedações que são mais resistentes a solvente, certo? Tem muitas, as peças dele são muito mais fáceis de encontrar, então ele é um excelente aerógrafo. No entanto, é um excelente aerógrafo para quem sabe mexer nele.
Se você não tem experiência com aerógrafos, eu não recomendo você comprar um Steula. Eu recomendo você comprar esse Wonder de 13 peças. Mas se você tá com uma grana aí a mais, eu sempre vou recomendar você comprar um GAT. Por que comprar um GAT? Principalmente um AG3. Porque eu sempre vou dizer isso e eu tenho me colocado a dizer isso. Se a gente tem material de qualidade por um preço bom no Brasil, uma ferramenta boa brasileira, a gente tem que dar valor a isso. Então, eu tenho meus aerógrafos chineses aqui, bastante por sinal. Depois eu vou sair vendendo eles porque o negócio tá complicado. Mas eu tenho bastante deles aqui. A Saguri me faz bons aerógrafos. Mas assim, são aerógrafos chineses. Nenhum aerógrafo ali eu paguei mais de R$ 200. Certo? Então, mas se você quer um bom aerógrafo, eu recomendo, assim, e você tá com grana para isso, eu recomendo você comprar um aerógrafo da GAT. Como eu já vi no IPMS Rio, ou eu já vi no blog do Chiquito, ou eu já vi no André Garcia, todos falam muito bem do aerógrafo da GAT. O André Garcia mesmo disse que ganhou um aerógrafo da GAT que ele tem 50 anos. Certo? 50 anos. 50 anos é 50 ou 40. Não sei ao certo. Vamos dizer que é 40. Ele tem 40 anos. O Chiquito tem um GAT, se eu não me engano. Chiquito, do blog do Chiquito. Que ele já disse que ele usa ele. E ele trabalha com ele já faz 25 anos. Precisou trocar algumas peças. O cara que grava os vídeos, que eu nunca lembro o nome, do IPMS Rio, também disse, tá? Com um aerógrafo GAT lá, na associação de plastimodelismo dele, que é um aerógrafo que já tá, assim, há 30 anos trabalhando e funcionam bem. Então, se você quer comprar um aerógrafo com uma excelente qualidade, comprar um aerógrafo GAT é bom. Mas, se você tá com grana curta, você já tem o seu compressor, você quer simplesmente o seu aerógrafo quebrou, ou você quer um segundo aerógrafo para trabalhar alguma coisa diferente, eu recomendo esse aerógrafo da Wonder. Lembrando bastante dos problemas que eu comentei nele, ok? Bem, pessoal, gostaria de agradecer a todos por estar assistindo esse vídeo. Muito obrigado. Eu espero que tenham gostado dele. Valeu e até a próxima.